para bater um papinho aqui com a gente, o Ricardo Mansur, Luciano, diretor do filme do curta que a gente viu. Beleza? Não quero chegar mais perto. Talvez seja melhor, né? Fazer um clima mais intimista aqui. Dispensa até microfone, de repente. Exatamente. Mas será que daí pega, se não falar no microfone? Bom, deixa eu de longe assim um pouquinho. Esperar um pouco, né? Uhum. Beleza. Então, esse filme, o Rubi, né, que eu tive o prazer de defendi o filme na curadoria, defendi como para ser homenageado, premiado, não para de me surpreender, né? Apesar de ter escrito sobre o filme, eu não tinha percebido que o ator do filme era o diretor. Eu ainda estou em dúvida se até o texto que eu escrevi fala um pouco sobre isso, fala sobre essa coisa de ficção e documentário, o que é. E eu, de fato, não tinha... Até esse momento eu não sabia exatamente, ainda não sei. Eu queria que você me explicasse como nasce esse filme e que... Rubi, você é Rubi, mas assim, não nessa coisa do autor estar na obra e tal, que sempre está, mas há alguma imbricação, se você realmente é pintor, tem um drama pessoal, ou é tudo uma grande ficção? Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer estar aqui no festival, queria agradecer isso que você falou, é muito emocionante, porque esse filme foi feito entre 3 pessoas praticamente, e a gente nunca pensou que ele pudesse chegar em alguns lugares que ele chegou, ganhar prêmios, então isso pra gente é uma coisa muito sensacional, assim. E o filme, ele é uma ficção, mas ele é uma ficção com... É uma ficção que foi filmada como se fosse um documentário. Então a gente... Não tinha muito roteiro, o roteiro era tipo uma página com frases de algumas coisas que deviam ter, e algumas dessas frases tem no filme, outras não tem, e outras que tem no filme não estavam no roteiro. Mas eu sou pintor, os quadros, a maioria que aparece são meus, menos aquele que eu falo que é meu, não é meu. E a casa onde o filme acontece é a casa dos meus pais, que é onde eu me criei. A outra casa que aparece um pouco que eu estou no pátio pintando ali é a casa da minha avó. Então tem coisas documentais assim, mas a história não é um documentário, não é uma história verdadeira. Uhum. Mas a gente fez esse filme em formato de documentário. Realmente eu encarnava o personagem e a partir disso se filmava um documentário, entende? Uhum. Não tinha muito essa... A gente filmava geralmente os 15 minutos, que era o que a DSLR permitia, e depois cortava para continuar, entendeu? Não tinha... Era esse processo, assim. Perfeito. Então, isso... Eu desconfiava disso também, né? Mas ao mesmo tempo tem uma carga, que, como você está falando, que é a casa da sua avó, que tem uma carga que eu acho que o filme carrega, que é uma carga de verdade, que é interessante, que eu acho que é um papo interessante de se levar até sobre essas coisas, como eu escrevi lá no texto, sobre essa linha tênue que existe no cinema contemporâneo mesmo, né? Que é essa carga de verdade, a ficção, o que é ficção, o que não é. Também, né? O longa também um pouco, claro. Acho que do longa a gente pode falar um pouquinho também depois, que eu acho que tem uma sinergia, talvez, talvez não, tem uma correspondência, assim, pode falar de várias coisas, mas vamos concentrar primeiro aqui, depois... Então, acho que isso que o filme carrega mesmo, né? Essa carga tem uma verdade ali que
que é tocante e que tá presente, tá impressa ali, né? Sim. Eu estava falando ontem com o Gabriel até que os meus filmes prediletos, eles têm um pouco essa coisa de uma impressão de que é alguma coisa de verdade, assim. Alguns filmes do Dogma 95, o meu preferido, eu acho que é o Julian Donkey Boy, do Harmony Korine, que é super isso. Eu lembro de estar assistindo ele e eu olhava pro meu amigo assim, e eu pensava, mas é verdade? E aí depois eu fui vendo, não, que eram os atores, eu conhecia algum deles, mas no começo, assim, eu fiquei com essa sensação. E eu acho que essa sensação que a gente quis trazer para esse filme, de certa forma. Assim. Sim, as pessoas têm dado nomes, assim, né? Eu já ouvi algumas denominações, cinema de fluxo, cinema de não ficção, né? O seu se aproxima assim um falso doc, né? Uhum. Quer dizer, eu estou fazendo exatamente o que eu não queria fazer, que é classificar o filme. Uhum. Mas eu digo no texto que exatamente o filme tem uma... É bom você ver o filme porque você não tenha... Você fica assim, sem saber. E é um filme. Quer dizer, filmes. Eu até cito a Trimi Ha, que é uma cineasta vietnamita que teve no Brasil e que não gosta de classificações dos filmes dela, não gosta apesar de superficialmente parecer filme documentário, ela diz que ela gosta de filmes, são filmes apenas. Eu acho que ele tem essa qualidade assim muito muito clara e quer dizer, esse personagem, esse drama pessoal, essa coisa toda foi criada, foi isso estava no roteiro. Estava no roteiro, quer dizer, vocês partiram de um roteiro básico e foram inventando as coisas. Tinha muita improvisação assim o tempo todo, então é como se fosse um documentário de uma improvisação. O filme, eu vejo um pouco assim, mas eu não me importo que digam que é ficção, não me importo que digam que pode ser documentário, por mim já está pronto, né? Pode falar o que quiser. Exatamente. Pô, eu gosto muito do filme, acho muito interessante. Hoje vi outras qualidades também, tá percebendo e quando eu escrevi o texto eu foquei muito nessa coisa, né, da classificação do filme, que é desclassificar o filme, e fiquei nessa dúvida sem saber de fato assim quem era o Rubi, o que estava, se existia mesmo, porque apesar dele ter o filme parecer uma ficção num primeiro momento, até porque a personagem tem parece um pouco um alheamento assim, ele tem essa coisa, né, que eu acho que toca também na questão do outro filme, né, que é a questão do artista, esse deslocamento do artista, né. Então, aí parecia ficção, ficava olhando assim, mas na hora que tem aquela coisa que conta aquele drama pessoal, acho que você tem uma carga dramática muito forte ali, né? Você já tinha atua normalmente? Não, eu nunca tinha atuado, na verdade, e foi a única vez. E agora a gente está rodando outro filme que eu atuo, mas na verdade eu nunca atuei, nunca estudei atuação e foi bastante no feeling, assim, na pressão, na verdade. Muito bom, pode continuar à vontade. Talvez só dê certo para os meus filmes, né? Enfim. Mas já está ótimo. Mas esse filme, ele foi rodado em 6 dias, mais ou menos. Eu vou contar um pouquinho, assim. Por favor. Porque acho que isso pode ser legal. E a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente só tinha um carro. E então a gente rodou uma parte no sul do Brasil e depois fomos para o Uruguai. Nós éramos 3, os 2 rapazes que filmavam, um deles escreveu comigo. E depois disso a gente tinha um monte de material, porque realmente era tudo bastante improvisado, então a gente tinha 6 horas de material bruto. E aí eu nunca tinha editado, nenhum dos outros caras também editava, então a gente chamou um amigo nosso do Uruguai, que fazia cinema e tal. E aí ele topou, assim, eu mandei umas imagens, ele, não, vou pra aí. Daí ele ficou 2 semanas na minha casa, assim, daí ele tentou montar, daí ele ficava olhando, ele dizia... Não, mas isso não tá funcionando, isso não fecha, não sei. Aí tá, ele foi embora do Uruguai, aí eu continuava falando com ele aí, como é que vai e tal. Ele, puta cara, não tô conseguindo. Aí eu tá.
Daí eu peguei, sentei na frente do computador, assim, comecei a ver uns tutoriais e aí resolvi que ia editar eu, porque tinha diversas cenas que a gente achava que eram muito importantes e ele não... Ele dizia que não fechavam as cenas. E eu acho que ele tem razão, na verdade. Mas a gente colocou e é isso, assim. Nossa, mas tá muito boa. Eu gosto muito da montagem. Acho bem... Ela é uma montagem diferente, assim. Ela é meio brusca, eu sinto. Assistindo no cinema, assim, era uma coisa que eu não tinha quando eu via editando. Mas eu acho que ela tem uns cortes bem bruscos que eu acho que funciona, assim. Mas é como se tivesse alguns solavancos, assim. Os pulos, né? Exatamente. Mas isso é ótimo. Né? Eu acho que é legal. Eu também. Mas é estranho, né? Se você olha, assim, às vezes acha que não... E uma questão que me tocou também, que eu fiquei pensando aqui, é sobre a personagem. Quer dizer, ela fica nesse deslocamento, nessa coisa ali da planta. Não sei, você vê que ele está... Você pode caracterizar com uma certa... dentro da onda dele, da loucura dele, né, e tal, mas ele está muito presente nas coisas, né? Os ovos de caracol, né? Ele é um cara que se deslumbra muito pela vida, por qualquer coisa, E aí você tem essa revelação da morte, né? Que ele está perto da morte e tal. Isso foi... como é que você construiu essa... Como é que você construiu essa ideia, assim? O filme, ele é permeado pelo imaginário da vida e da morte, assim. Exatamente. Pelo menos quando a gente montou, a ideia era essa, de, em alguns momentos, trazer o deslumbramento com a vida e, em outros momentos, trazer o entendimento, a aceitação da morte. Então, ele é um personagem que ele está o tempo todo nesse âmbito, que é o âmbito da natureza, na verdade. O âmbito onde as coisas nascem e morrem. E ele... Mas qual foi a pergunta? Desculpa. Não foi nem uma pergunta, foi tipo um comentário, assim, pra gente desenvolver mesmo. O filme, de fato, ele tem essa dialética mesmo da morte, né? Os animais mortos, aquele pássaro, né? E ele tem o altar também de todas as pessoas mortas da família dele. Exatamente. E a todo momento ele tá... É porque ele já passou, de certa forma, assim, ele está praticamente morto, assim, faltam alguns meses, ele não sabe bem. Então, acho que a gente quis trazer justamente essa sensação de uma pessoa que não tem muito tempo de vida e como ela vê o mundo, como ela se comporta, como ela vê as coisas. É muito útil, né, para qualquer pessoa que está viva, porque, de fato, a gente não sabe muito bem. Justamente. Mas pode ser... Enfim, vocês querem falar alguma coisa? Tá vindo. Acho que eu tô falando fora do microfone. Grudado na minha boca. Eu fiquei bastante bem impressionado com o filme, achei muito bonito. Obrigado. E uma das coisas que eu curto muito do filme é justamente essa questão do artista, né? Desse personagem ser um artista. E, para mim, todas as cenas, as sequências e tal, estão absolutamente rigorosas, como instalações artísticas, performances, né? De um modo bastante seguro, né? E perfeccionista, eu diria mesmo, né? Rigoroso, bastante rigor. Isso me deixou bastante ligada no filme, porque me interessa muito esse universo que a gente habita, né? E essa questão do rigor traz um a mais, traz um plus para o personagem que sai, a meu ver, dessa questão ficcional, documental, que é uma questão que me interessa muito, né? E fala justamente disso, né? O que é a gente pensar artisticamente a vida e a morte, né? E a cena que você arma, que eu achei muito legal, porque parece mesmo, né? Aquela coisa da armação no banheiro, né? Das imagens das plantas e a entrada na água. Isso tudo tem tanto de instalação performática, assim, né? Que o filme pulsa, sabe, nessa atmosfera artística. Isso é o que mais me interessou no filme. Porque isso, pra mim, é uma coisa nova, sabe? O resto todo, quer dizer,
a montagem é super legal, né? Você falou no Dogma, a gente vê o corte seco, percebe isso claramente, essas influências, etc. e tal. Mas isso é uma coisa que passa longe da originalidade que tem o filme. E que está, para mim, no meu modo de ver, justamente nisso. Né? Esse absoluto rigor em falar de um tema através de uma concepção arte em cada uma das sequências. Às vezes é até um pouco cínico, um pouco irônico, tem coisinhas assim, né? Tem uma leveza e às vezes tem uma coisa mais pesada. Essas cargas, né, de emoção e de sentimento que estão frente à lembrança, à expectativa da morte, o medo, né? Enfim, todos esses sentimentos contraditórios que levam a gente nessa situação estão lá presentes de um modo absolutamente incrível, sabe? Então eu achei originalíssimo por isso. Eu nunca vi um filme tão bem apresentado, que é de artista mesmo, né? Que não é uma videoarte, não é uma obra não é arte visual, saca? Mas ela imprime, né? Imprime muito a questão da arte, né? Então eu achei fantástico, assim. Para mim foi muito bom por isso, assim. Né? Assim, um outro modo de pensar como fazer um objeto audiovisual, né? uma trajetória em cima de trazer para o audiovisual essas questões mesmo do fazer artístico, né? Achei muito bom. Cada um faz de um jeito, mas o seu é fantástico. Obrigado. Isso que tu falou é muito legal, porque, na verdade, nós os três diretores que fizeram o filme são artistas. Um deles não trabalha muito agora, mas ele mantém um pensamento artístico. E a gente buscou essa questão da montagem, de instalação, é uma coisa que está bastante presente no meu trabalho, no trabalho do Jorge também, que é o diretor. Então a gente tentou realmente, sempre que a gente ia para um lugar, a gente tentava montar essa situação até para que houvesse o gatilho da atuação, assim, porque fazia uma diferença, assim, ter o ambiente, sabe? E a gente tem algumas referências visuais nesse filme que são de obras clássicas, assim. Tem a hora que ele olha o ovo, que tem uma relação com uma imagem da cosmogênese alquímica. Tem a hora que ele está com as plantas na banheira, que a gente tentou trazer um pouco da Ofélia, assim. Então, sistematicamente, acho que a gente tenta trazer isso, assim. E que bom que você percebeu. Sim, está muito presente. Ele tem um momento que você fala da luz e da sombra, né? E fala da pintura e a imagem do pássaro. Ele passa assim, né? E eu achei muito interessante que tem é como se fosse um pincel. Você está falando da pintura e aquele pássaro está passando assim. Uhum. E a pintura em movimento mesmo, essa coisa do cinema, né? Os outros dois rapazes são pintores também. Um deles ainda exerce, o outro pintou uma época e parou, assim. Mas eu acho que, essencialmente, é uma visão de três pintores, no final das contas, assim. É o que nos une, eu acho. Isso que eu queria saber, eu ia perguntar sobre o trabalho com três diretores, né, em um filme que basicamente tinha uma ideia num papel que era um roteiro muito básico e três cabeças para direcionar e orientar como é que foi transformar em uma obra visual e, enfim, audiovisual. Como é que foi três cabeças artísticas criando isso ao mesmo tempo? Assim. Sim. Bom, como começar? Deixa eu ver. Na verdade, eu acho que quando eu e o Guilherme escrevemos, a gente escreveu alguma coisa que a gente achava que eu era capaz de atuar, só que em nenhum momento eu atuei para saber se realmente era possível fazer aquilo. Mas aí a gente não tinha muito essa noção de cinema hierárquica, assim. Na verdade, eram três amigos que se juntaram para fazer um filme. E aí o Jorge, a gente teve que convencer ele não queria ir.
E aí a gente, não, por favor, Jorge, tu precisa ir, porque se não for, não vai acontecer. E ele, tá, então beleza, eu vou. Aí a gente filmou com o Jorge depois ele, na edição e tudo mais, ele ficou um pouco de fora, assim. Só que eu acho que o momento da filmagem, ele foi tão importante nesse filme, que a gente achou que o mais correto seria alinhar e fazer com que os três dirigissem, porque realmente os três dirigiram nesse momento. Mas como isso acontecia no set, era ligar a câmera e aí muitas coisas eu ia fazendo e muitas coisas ele ia fazendo, tipo, vai pra lá, faz não sei o que, aí a gente fazia, ficava uma bosta, não, faz de outro jeito, aí fazia de outro jeito, então tinha muito essa coisa de tipo repetir, faz de outra forma, não deu, vamos tentar outra coisa. Aí esse filme poderia ter virado um filme de comédia, ele poderia ter virado um documentário super reto, assim, mais careta, ele poderia ter virado diversos filmes, assim, porque a gente tinha um material bem diverso, sabe? Mas aí a gente achou que o melhor seria realmente fazer uma coisa sem hierarquia, assim, tipo, somos nós três, todo mundo deu sua energia ali, que foi a parte mais importante, sabe? A gente preferiu assinar os três, assim. Mas a gente sempre ia fazendo, nunca, em nenhum momento eu dizia não. A hora da banheira, por exemplo, tem um monte de sanguessuga, porque a gente pegou todas as plantas num açude e tava muito frio. E tem umas horas que eu tremo muito e aí não foram pro filme. Mas teve bastante esse desafio, assim, de encarar mesmo esse personagem. E eu acho que, no final das contas, ele é o que eu tinha dito antes. Ele é um documentário de uma performance, quase isso. Uhum. Alguém mais? Uma curiosidade, aquele hotel abandonado, é aquele hotel abandonado na praia mesmo, em Uruguai? Isso. E aquilo não estava no roteiro, a gente começou a andar na praia. Tem uma cena que eu tô correndo, que é no final, que a câmera balança bastante. Essa cena a gente estava indo pro hotel. E eu sabia que tinha esse hotel, porque eu tinha ido na minha infância. Mas eu não lembrava nem como era e nem se existia. Nada, enfim, a gente chegou e viu aquele lugar genial. E a partir desse momento a gente ligou as câmeras e nunca mais parou de filmar dentro desse lugar, assim. Então foi bastante um acaso, assim. É. A gente estava em Rio Grande e disseram pra gente, olha, tem esse hotel abandonado na frente do mar, que deve ser muito legal. É, super legal. Sabe, só chega pela costa. Isso. Né? É a cidade onde a minha mãe nasceu, aquela ali, que é tipo um vilarejo super pequeno. E aí eu já conhecia de quando jovem, só que eu não lembrava como era, não. Muita coisa foi coincidência, assim, nesse filme, de verdade. Isso é assim. Você vai ver, você vai fazer um atrás do outro, uma cachaça. É o seu primeiro filme? Esse é o primeiro filme dos três, na verdade. Uhum. E primeira vez que eu edito também, junto com outro rapaz, primeira vez que a gente dirige. Foi tudo diversas primeiras vezes. Uhum. E aí agora eu tô editando um outro filme, um documentário. Esse aí eu fiz sozinho. E agora a gente tá rodando um outro de ficção. Vamos filmar num parque em Porto Alegre, um parque de neve artificial. Acho que no próximo mês, por aí. Uhum. Mas acho que esse ano deve sair mais uns 2 filmes, talvez. Se tudo der certo. Alguém quer falar? Não? Quero só falar que você não defendeu sozinho o filme. Não. Não. Todo foi unânime. Registrado. Você defendeu o seu direito de escrever sobre ele, que você queria muito. Pois é verdade. E o texto ficou muito legal. O outro rapaz, o Guilherme, ele não tá mais trabalhando com cinema, ele teve um filho e agora tá com um negócio que é de orgânicos, tipo um portal na internet que se encontra orgânicos, se quiser, enfim. E aí, quando eu vi o texto na internet, eu colei pros outros dois, e aí o Guilherme, ele falou que ele chorou e que ele tinha muita vontade de voltar a fazer cinema. Uau. Isso aí foi genial, assim, porque... Pô, que massa, né? Eu fico tentando tirar ele de casa sempre, assim, Guilherme, a gente vai filmar, vamos lá, puta, eu não posso, tô com meu filho. Aí ele me falou isso, acho que daqui a pouco rola outro, então, tomara. Que ótimo. Botar no telefone. Fico muito feliz, porque realmente eu pedi para escrever sobre o filme, logo de cara, esse foi um dos primeiros filmes que eu vi, assim, a gente vê, eu acho que esse ano vi em torno de 700 filmes, 800 filmes.
Logo de início eu vi assim, falei, não, esse filme aí, bicho, peraí. Já deu um notão lá e já... Nossa, obrigado. Eu queria pegar um ganchinho que do que a Cláudia falou, que é muito... Que, claro, esse rigor, né, esse rigor dos planos é muito... o primeiro filme, que, obviamente você tem essa bagagem estética, né, como artista e tal, e isso fica claro, rigor. E agora tem um momento, né, que naquele momento que ele está descendo a praia, que ele vai fazer, que ele vai contar, que está não sei o quê, blá, 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 a câmera, né, ela faz assim, isso te empurra, pelo menos me deu a impressão, essa coisa que me empurrou para achar que era verdade, que tem uma câmera assim, né, descendo a praia, e depois fixa nele, e aí ele conta, muito, muito de perto, assim, né, só lembrando aqui de algumas coisas que me tocaram no filme. Esse final do hotel, parece que ele já... né? Uhum. Ele tem aquele plano, penúltimo plano, que é lindíssimo, né? Que tem aquela... Tem uma luz de trás, assim, né? Um buraco. Um buraco, né? Um buraco na parede. Não, tem um anterior, logo depois que ele fala, a coisa tem um anterior que ele está de longe, assim, numa montanha. Uma montanha sim. Né? Na praia, é um riacho na praia de noite, mas do jeito que a gente filmou, parece como se fosse um precipício, assim, ficou bem estranho, mas de dia é um lugar bem normal. E foi com o farol do carro, eu acho que tudo deu uma conspirada a favor nesse momento. Nossa, aquilo eu olho, parece que é uma... Mas isso que você falou o lance da estética, na verdade eu só correspondo ao ambiente, né? Porque na verdade quem está com as duas câmeras não sou eu. Claro. São os outros dois, são os outros dois rapazes. E é engraçado que um deles, que é o Guilherme, foi a primeira vez que ele segurou uma câmera na mão, entendeu? Tipo, ele chegou na minha casa, eles chegaram de carro, assim, e eu dei a câmera para ele que eu tinha comprado, que era uma T3i. A gente filmou com a T2i e a T3i, que são simplinhas, assim, as lentes mais simples também. E eu lembro que eu dei pra ele, assim, ele não sabia ligar, ele não sabia focar, ele não sabia nada. Ele foi aprendendo durante os dias, assim. Mas aí ele fazia mais as câmeras um pouco mais paradas e o Jorge ele ousava mais, balançava mais. Uhum. E aí no final a gente juntou um pouco de tudo, assim, das duas visões. Bacana. Alguém quer perguntar alguma coisa? Né? Queria só fazer depois do papo de vocês, saber um pouco mais do filme, né, também. Fazer alguns pensamentos assim, que vieram. Com relação ao papo inicial do gênero, né, se o que não é, né, e pam, dane-se, o que seja. Eu, na hora, me dei conta, assim, meio viagem para variar, que é a questão do gênero do humano mesmo, né? Ou seja, se é homem, se é mulher, que na verdade muitas vezes é os dois, né? E o gênero de se é homem ou se é mulher hoje em dia, né? Muito, está se discutindo tanto, né? Também tem essa questão, né? Que tem os trans, né? Ou seja, o cara é e não é, e a mulher também é e não é. Então, o cinema já não é de hoje, né? Já há muito tempo, que também está mesclando essas questões todas, né? Do que é, e no fundo, na verdade, lá no fundo, não importa, né? É filme, né? E com relação à sexualidade de cada um também, não importa, é humano, né? Então, na hora que vocês falaram, veio esse insight, né, digamos assim, né, que daria para fazer essa relação. Mas esse filme é um filme trans, eu acho. É um filme trans, com certeza. Fantástico. E outra coisa que eu achei interessante também é que quando a gente criou a mostra livre há 15 anos, o nosso ideal, nossa utopia, o nosso sonho era, a gente fazia e faz, nós fazemos filmes também, assim, a gente não, na época, hoje até a gente é profissional de cinema, né, e tal, a gente que criou a mostra e tal, mas na época não, a gente tinha muita vontade de fazer cinema, mas a gente não ganhava dinheiro fazendo cinema, a gente dava jeitos, né, de viver. Às vezes ganhava um dinheirinho aqui, outro, mas não éramos profissionais, né? Ninguém tinha produtor, ninguém tinha
experiência com curta, nem com longa, às vezes. E, então é muito maravilhoso, assim, a gente vê 15 anos depois a mostra já de alguma forma estabelecida, né, num cenário como esse aqui, essa casa, o maior espaço cultural do Brasil, né, o mais importante, com uma estrutura dessa, né, que eles dão, a gente conseguir fazer a mostra, claro, e valorizar filmes como esse filme. Porque vocês são, esse filme, ele, como vários outros, mas esse especificamente que a gente está falando dele, e você foi premiado na mostra, ou seja, o seu filme ele representa a Mostra Livre. Nesse sentido também de que é um filme feito por amadores, por pessoas que não estudaram cinema, gostam de cinema, querem se expressar audiovisualmente. Sabe? Então a mostra, assim, isso é muito fantástico, porque comprova que a gente estava certo, e estamos certos ainda, porque Com certeza. é maravilhoso a gente poder exibir um filme assim, conversar sobre um filme assim, e levar esse filme assim a mais e mais pessoas, né? E aí você vê as conexões imprevisíveis, né? Quando um filme assim, por que um filme assim é assim? Porque ele também, né? Se ele tivesse granas e compromissos com contratos, né? Ele não seria esse filme. Acho que a gente não ia ter conseguido fazer. Não ia nunca ter nascido. Verdade. Ia ser outra, não ia nem nascer, né? Mas se nascesse ia ser outra parada. Sim. E no entanto, não, né? E como o seu filme tem centenas de outros filmes, né? Que a gente recebe na mostra. E a maioria, 80%, não consegue, independente de questões se é bom ou não é bom, né? Porque aí são outras questões, né? A gente, quando faz curadoria, a gente tenta ter muito foco do que não interessa a minha opinião, do Mansur, do Sana, do Diego, claro que interessa, né? Mas num momento assim, pensando no ideal. O que a gente quer é o que seja o melhor para a mostra, né? Para o filme livre. O que é o filme livre? O que é o importante para o filme livre? Independente se eu ou qualquer curador gosta ou não gosta. Claro que a gente tem gasta meses discutindo sobre os filmes, né? Até chegar a esses 15% que entram, né? Mas só para completar essa questão de que eu fiquei muito feliz, e acho que o Mansur também, e todos nós aqui, de saber esses caminhos que a gente, de alguma forma, está possibilitando ao filme, ao realizador lá, que nem está mais fazendo o filme, dele se emocionar quando um texto de um curador, que ele talvez nunca venha conhecer na vida, consegue tocá-lo, né, e de fazê-lo ter vontade de voltar a fazer filmes, né, de se expressar dessa forma, porque é a nossa vida, né, de viver com arte, viver com cinema. Então, assim, é um estímulo para todos nós, assim, saber dessas questões aí que você está colocando para a gente. Um filme tão bonito, feito de uma forma tão amadoramente, no sentido amoroso, né? No sentido de juntar amigos, cara. Isso é fantástico, sabe? É muito maravilhoso, assim. Eu fico muito feliz de estar participando dessa situação, de não ter nunca desistido de estar realizando a mostra com os parceiros que a gente tem, né? Os curadores, os realizadores. Então, isso só comprova para a gente que, a despeito de tudo, a gente está no caminho certo, porque a questão não é fácil, nunca foi fácil, e ela é muito potente, sabe? Então, é maravilhoso, assim, ter sabido dessas novidades, desses detalhes todos, né? Que só foi possível porque a gente está aqui hoje, né? Reunido, vendo os filmes e conversando sobre eles. Então, quero mais uma vez te agradecer pelo filme e por você estar aqui com a gente. E, oxalá, muitos filmes como os seus, né, os nossos filmes, estejam aqui presentes, porque é para isso que a gente está aqui, para isso que a mostra existe para isso. E é maravilhoso, assim, tá, nesse momento, assim, dessa descoberta, assim, que faz sentido, sabe? Não é... A gente sabe que não é caô, que não é mimimi, sabe? A gente não está de bobeira. A gente está brincando, né? A gente brinca, porque a vida só tem graça quando se brinca. Mas não é só isso, né? Tem questões seríssimas. Seríssimas. O mundo está desse jeito, bizarro. E quando a gente tem essa chance de ver filmes assim e de conversar depois,
é uma dádiva, sabe? Uma coisa maravilhosa que só nos alimenta com mais energia para que a gente continue nesse discurso e nesse foco, né? De valorizar filmes assim, pessoas assim, conteúdos assim e desejos, porque é para isso que a gente está aí mesmo. Então, obrigado aí por tudo. Eu agradeço muito as palavras, eu até fico meio emocionado, porque esse filme foi tipo difícil assim tirar de casa, assim. Eu lembro que eu inscrevi em diversos festivais, até já estava desistindo. Eu acho que por um detalhe eu não parei, porque eu gastei uns dinheiro que eu não estava esperando, enfim, gastei mais que o filme, porque o filme não custou quase nada, enfim. Mas a mostra de vocês de ser de 15 anos para cá é realmente muito impressionante, porque eu imagino uma coisa de 6 anos atrás, antes da existência das DSLRs e um pouco antes das mini DVs, devia ser muito difícil fazer cinema. E ter um lugar que seja o foco, mostrar cinema independente, assim, feito por pessoas que não têm apoio de nada, é uma coisa muito muito importante para quem faz cinema, eu acho. Acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente faz cinema, para as pessoas verem. Então, eu acho que tudo se complementa e acho que vocês foram muito visionários 15 anos atrás em terem começado com essa mostra. E é a primeira vez que eu venho e achei muito legal. E a proposta dos festivais que eu frequentei, eu achei a proposta mais genuína, digamos assim, mais que se relaciona de fato com a minha maneira de ver cinema, e eu acho que é dos rapazes também. É um cinema de ligar a câmera e fazer. Enfim. Viva MFL. Isso aí. Bom, acho que depois disso vamos beber uma cerveja. Obrigado, Luciano. Obrigado a você.